Olá, queridos. Retornamos então aos nossos estudos aqui na primeira carta de João. Eu sou o pastor Ramon, da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, e já tem aí, se eu não me engano, esse é o sexto ou sétimo vídeo que nós estamos gravando. Dessa vez eu vou te chamar a primeira carta de João, capítulo 2, nos versos 7 até o verso 11, que diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que Deus nos guie, que Ele nos abençoe, e mais esta porção, né, da primeira carta de João. Lembrando, se você ainda não viu os episódios atrás, basta procurar ali no YouTube da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, que você tem aí a parte, os anteriores a esse estudo, né? Já pegamos todo o primeiro capítulo, tentando sempre vídeos curtos e objetivos aqui na nossa mensagem. Então, anteriormente nós vimos que João, ele já mostrou a importância da doutrina para a comunhão com Deus. E ele apresentou isso de algumas formas práticas, né? Ele falou, olha, a comunhão com Deus e com Cristo só acontece em torno da doutrina de Cristo, né? Da palavra de Cristo. E aí ele vai apresentar algumas maneiras disso acontecer. João, ele, nesse ponto aqui, ele ainda está oferecendo algumas evidências do verdadeiro cristianismo, o que é ser um cristão verdadeiro, e isso é uma coisa prática. Cristão não é uma coisa meramente intelectual, mas que realmente o cristianismo ele se desenvolve na vida prática. Hoje, agora ele vai falar para nós da virtude do amor. Ao que parece, os falsos mestres gnósticos que João combate principalmente nessa sua carta, como eles não se importavam com o corpo, havia essa dualidade corpo e espírito, então eles também não davam muita atenção ou cuidado aos irmãos, já que o que importava era o intelectual, né? era as virtudes espirituais em detrimento das necessidades do corpo. Então, ele provavelmente negligenciava o amor. Amor aos irmãos não era o ponto deles. Mais para frente, capítulo 3, né, versos 16 e 17, principalmente, João vai explicar melhor o que é o amor. Mas a ideia que nós vamos ver aqui hoje é que o amor é uma atitude prática e quem não o faz anda nas trevas. Olha o peso disso. Amor é uma atitude. Diferente do que hoje, o conceito de amor de hoje é um conceito muito sentimental, né? É muito metafísico. E o João está dizendo, não, amor é uma atitude prática, é uma atitude de guarda de mandamentos. E quem não faz isso está andando nas trevas e não anda na luz. Lembrando, luz e trevas, né, João usa luz e trevas para apontar as virtudes morais e as coisas que não se deve fazer. Então vamos a algumas notas nesses versos. Olha comigo como é que João ele vai falar de amor. E ele começa dando exemplo. Ele fala assim, amados. Olha aí no verso 7 o início, né? Amados, não vos escrevo mandamento novo. Então, essa palavra amados, e João vai usar 4 vezes, né? Por 4 vezes ele vai usar essa palavra nessa carta pequenininha. Ele vai chamar os seus ouvintes, né, de amados, porque assim é um verdadeiro mestre, né? De coração ele ama, ele vai falar do amor e ele demonstra que ama essas pessoas. E ele vai ele vai prescrever um mandamento, vai escrever um mandamento que não é um mandamento novo, embora João fosse um apóstolo, ele tinha autoridade para o fazê-lo, mas ele relembra que o que ele vai dizer é algo muito antigo. Olha, continua o verso. Mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes.
Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Que mandamento que ele vai falar? Ele vai falar do mandamento do amor. E esse mandamento não é uma invenção dos apóstolos, né? Ele é um mandamento muito antigo. Se você for Levítico 19, no verso 18, vai estar escrito lá: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, os apóstolos ouviram isso de Jesus. Jesus Cristo falou que esse era o principal dos mandamentos. Então ele diz: olha, o que eu vou dizer não é nada novo, é algo que vocês já sabem, vocês conhecem e sabem a importância desse mandamento. E aí o verso 8 parece que se contradiz, né? Olha como é que ele diz o verso 8. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Ele acabou de falar que não era, né? Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Nele. Embora esse mandamento fosse muito antigo, a verdade é que o mandamento de amar ao próximo, ele toma um novo significado em Jesus Cristo, né? O verdadeiro, Jesus Cristo é o exemplo, é o ponto mais alto de amor, é o maior amor de todos, né? Esse verdadeiro amor visto nele, né, em Cristo e nos cristãos. Como que Cristo demonstrou o seu amor, né, meus irmãos? Ele foi às últimas atitudes, ele foi às últimas consequências. Ele amou, ele morreu por aqueles a quem ele amava, quando esses ainda eram inimigos. E Jesus Cristo, ele trouxe no seu ensinamento uma intensidade maior para o amor. Por isso que, embora seja um mandamento antigo, a partir da vinda de Cristo, ele toma outra dimensão. Por exemplo, dá uma pausa no vídeo aí e leia Mateus 5, verso 43 e 48. Veja, até o 48. Veja que coisa maravilhosa. Leia também João 13, 34, João 15, 12. Cristo, ele aumentou a responsabilidade do amor e ele trouxe para nós assim uma outra dimensão para o amor. E porque ele veio e porque ele trouxe essa nova dimensão do amor, agora nós podemos compreender o que é o amor, o verdadeiro amor. O verso 8 continua: porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ou seja, Jesus, como a luz do mundo, ele jogou luz sobre o verdadeiro amor. Ele mostrou para nós o que realmente... O mandamento está lá, mas Cristo viveu esse mandamento, ele encarnou, ele é o amor encarnado, né? Essa coisa muito bonita de se pensar. E com a vinda dele e a sua obra, o seu penoso trabalho, né? Com isso as trevas vão se dissipando, o mundo vai sendo cada vez mais iluminado com a luz de Cristo, né? Ele deu a vida pelos seus irmãos e agora nós entendemos o que verdadeiramente é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus Cristo vem e mostra para nós o que é isso, é dar a vida pelo seu irmão. É um amor de prática e de verdade. Isso é o amor. Olha as aplicações, as implicações que vem disso, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, ele mostrou para nós a teoria. Ele disse: olha, está ali. O amor está na pessoa de Cristo. As trevas se dissipam. Ele jogou luz sobre o verdadeiro amor. E olha, aquele que pode até dizer que está na luz, mas se não ama o irmão, não há a verdadeira luz do Evangelho. É interessante que esses mestres pré-gnósticos, eles tinham a ideia uma ideia da iluminação, né? Eles eram os iluminados, aqueles que tinham luz por sobre si, porque eles tinham um conhecimento diferente, algo intelectual também, eles colocavam a salvação como algo intelectual. Mas João vira e fala assim: não, isso não é ser iluminado. Não adianta você conhecer apenas, não adianta você ser um grande doutor nas línguas originais, não adianta você ser um grande exegeta, conhecer da palavra. Meu amigo, se você não anda na luz, se você não tem vida mudada, você não tem verdadeiro conhecimento do Evangelho. Você não pode dizer que você conheceu a luz que vem de Cristo. Olha como é que o cristianismo é algo extremamente prático, né? Conhecer
e praticar. É isso que é ser cristão, é ter o entendimento da mensagem. João falou o quanto isso é importante, a união doutrinal ela é muito importante, mas olha, é impossível você conhecer o amor, Cristo, o amor, o maior exemplo do amor, e não amar alguém. É impossível. Por isso, meus irmãos, que às vezes eu sempre digo que uma pessoa simples, com um bom entendimento e uma verdadeira prática do Evangelho, ele envergonha 1000 teólogos, porque o cristianismo é isso, é uma forma de vida, é o entender e viver dessa forma. E João aqui usa a figura do amor para mostrar isso. Né? É impossível você dizer que conhece o amor de Cristo e não viver no amor. E olha, é interessante que para João, nessa primeira carta, só existem 2 opções de olhar a vida assim. Para João, ou você ama o seu irmão ou você odeia. Não tem um meio termo. Não existe esse negócio assim, eu não amo e também não odeio. Não. Para João, se você não ama o seu irmão, e olha, o ódio para João é a mera falta de cuidado. Se você não cuida dos seus irmãos, se você não zela pela vida dos seus irmãos, você os odeia. E quem odeia comete assassinato. Está lá em Mateus 5, 21 até o 26. Então, olha o peso que João coloca nisso para nós. Amor é algo prático, e se você é indiferente aos seus irmãos, você os odeia. Os falsos mestres faziam isso. Eles não queriam cuidar dos irmãos, não queriam. O negócio era esse conhecimento, esse conhecimento secreto que vem do alto e o alimentar o intelecto. Né? Os falsos mestres faziam isso. E isso fazia com que eles andassem nas trevas. Ao contrário do que eles diziam. Eles se diziam iluminados, mas pela falta de amor e cuidado com os irmãos, eles, na verdade, andavam nas trevas. O ódio, né, essa falta de amor, ele indica, portanto, falta de conversão. Irmãos, olha, nós podemos fazer uma implicação muito séria disso. Se você não ama o seu irmão, você precisa duvidar da sua conversão. Se você há muitos anos frequenta já uma igreja e você é indiferente aos seus irmãos, tem alguém na sua igreja que você nunca conversou, por exemplo, né? E eu entendo, por exemplo, as mega igrejas trazem essa dificuldade, né? As pessoas às vezes não se conhecem, mas eu sou tentado a dizer que João está dizendo, olha, a mera indiferença aqui é pecado, é ódio, então toma cuidado. Estar nas trevas é não possuir a luz do Evangelho. E era isso que estava acontecendo. Falta de cuidado, apreço pelos irmãos é estar nas trevas. Cuidado, meus irmãos, não podemos estar nos enganando a nós mesmos nesse quesito. Que às vezes a gente pode estar assim, não, eu não amo fulano, eu só não quero nada com ele, eu quero distância dele, mas eu não odeio ele, não. Irmãos, João não divide o mundo em tripartite, né? Quem ama, quem é indiferente e quem odeia, não. Ou ama ou odeia. Então, se quem não ama está nas trevas, por outro lado, o amor prova que você está na luz. Olha o verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E a luz é o verdadeiro conhecimento do Evangelho. Deus ilumina o entendimento e o coração para compreendermos o Evangelho de Cristo. Permanecer na luz é ter comunhão com Deus. João usa muito essa figura do permanecer, né? Estar e ficar ali, permanecer. Qual o significado? Ser crente verdadeiro. Quem permanece na luz, quem desenvolve esse amor prático, é um crente verdadeiro. E essa atitude nos torna aprovados diante de Deus. Porque, olha, termina o verso 10 dizendo assim, e nele não há nenhum tropeço. Então, há 2 formas de você interpretar esse texto, 2 interpretações possíveis. Primeiro, João pode estar dizendo que quem odeia serve de pedra de tropeço para outros, né? E quem ama não faz ninguém tropeçar. Talvez seja isso que João quer dizer. Mas há também uma segunda forma que a interpretação nos permite, que quem ama vive na luz e não tropeça. Então veja, de um lado você pode imaginar que esse texto está falando para os outros, né?
quem odeia serve de pedra de tropeço para os outros, ou ele também pode dizer que quem ama vive na luz e não tropeça. Embora essa segunda pareça ser a mais favorável, à luz de 1 Pedro 1,10, do Salmo 119, verso 165, mas eu gosto de unir as duas, sabe? Quem ama não faz ninguém tropeçar e também não tropeça, né? Porque vive na luz, vive iluminado pela luz do Evangelho. Agora, em contraste, olha o verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João gosta muito, eu não sei se você já percebeu, mas ele trabalha muito com contrastes, né? E aqui ele está fazendo um contraste de quem ama e quem não ama, né? Então, aquele que odeia o seu irmão e odiar, basta não amar para odiar, está nas trevas, está andando nas trevas, não sabe para onde vai. Ele está refletindo João 12, 35. Depois você dá uma pausa aí, dá uma lida no João 12, 35, para ver o que diz lá. Trevas aqui é uma figura para essa escuridão moral, né? Moral e espiritual, na qual o mundo vive. Ali não brilha luz, os incrédulos são cegos e não encontram, então, o cego anda perdido, né? Provérbios 4, 19. Então, meus irmãos, lembram, ódio, a falta de amor, é a característica de quem anda na escuridão. O conhecimento de Deus, ele ilumina o nosso coração e nos faz, então, amar como Cristo também amou. Eu termino fazendo algumas aplicações finais. Primeiro, olha, essa desculpa de, eu não amo fulano, mas eu também não odeio. Isso aí é vazio. Porque ódio é toda a falta de amor aos irmãos. A indiferença, já que o amor, essa ideia de cuidar, é uma atitude prática. Se você é indiferente ao seu irmão, você odeia seu irmão, para João. Então, não entra nessa essa ideia mundana de que você pode amar alguém sem conviver com essa pessoa, no sentido de ter um bom convívio. Não. Se você for indiferente, você vai cair nas trevas que está sendo anunciado aqui. Segundo, querido, nós devemos amar os irmãos para não sermos pedra de tropeço, né? Aos irmãos e aos incrédulos, né? Quem anda nas trevas cai e faz os outros caírem. E a pergunta é, será que nós temos nos esforçado para amar e viver uma vida santa? Isso é importante. Por último, querido, a última aplicação, tome tempo avaliando a sua vida. A gente precisa parar um pouco e pensar na nossa vida como crentes. Até onde nós somos cristãos nominais, gente que engana a si mesmo? Será que eu estou disposto a amar como Cristo amou? Eu sou indiferente? Medita, tira um tempo, avalia a sua vida. A primeira carta de João é maravilhosa para isso. Ela nos desafia a viver um cristianismo prático, voltado para o irmão e não para si mesmo, que demonstra em obras, em atos de amor, o amor que nós professamos ter para com Deus, né? O nosso conhecimento validado pelas nossas atitudes. Que Deus abençoe e até o próximo momento, se Deus quiser.